Olá, graça e paz! Estamos em mais um vídeo dos nossos devocionais de provérbios e hoje nós vamos estar fazendo a leitura e o estudo do livro de provérbios no capítulo 12. Vamos começar a leitura a partir do verso 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Não tem nem o que explicar, né? É tudo muito autoexplicativo. No verso 2 diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Gente, imagina podridão nos ossos, o tanto que isso não atrapalha na vida da pessoa como um todo. Essa é a mulher tola na vida do marido. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, ela faz a diferença na vida do marido. Ela é um adorno na vida do marido. Se ele sozinho teria uma vida boa, com a mulher virtuosa ele vai ter uma vida abençoada, uma vida com bênçãos multiplicadas, cheia de bênçãos. Ele vai ter uma vida abençoada, uma vida cheia de bênçãos, de prosperidade, porque ele tem uma mulher sábia do lado. Em comparação à mulher sábia, a mulher tola, ela já faz um estrago muito grande na vida do seu marido. Aqui é comparado com uma podridão para os ossos. Imagina podridão nos ossos. Destrói todas as estruturas, acaba com a vida da pessoa. E essa é a mulher tola na vida do marido. Ela destrói o marido, ela destrói a casa, destrói os filhos, destrói a paz da sua casa. E infelizmente muitas mulheres vivem assim, como tolas, como que não querem saber de nada, que não querem conselho nenhum, querem viver ali da forma delas na tolice. Permanecem na tolice por falta de sabedoria e não buscam essa sabedoria. No verso 5 diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganos. E muitas das vezes nós, como cristãos, cometemos essa falta de juízo nossa. Por quê? Muitas das vezes você é cristã, você está casada, aquela coisa toda. Como qualquer outro casamento, como qualquer outro relacionamento, tem divergências. Aí você vai lá e briga com seu marido, fala para um ímpio isso, para uma mulher ímpia. O que você acha que ela vai te responder? Separa, o que você tá fazendo com seu marido ainda, minha filha? Ah, não, que tem que meter um pé na bunda dele, não sei o quê, papapá. E aqui fala: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Se ela fosse se aconselhar com uma pastora, com uma líder que realmente se consagra ao Senhor, que busca de Deus, e aconselhar ela da forma correta, ia falar: ora mais, jejua mais, vamos fazer um propósito nós duas juntas. Agora não, se você fala para um ímpio, ele vai falar: separa. Se você fala para um ímpio que você tá passando, não, tô num trabalho, tá difícil, não, tá muito difícil de ficar lá, tô passando por cada coisa. Não, se você sair de lá, que você não é obrigado a aguentar isso, que não sei o quê. Mas Deus direcionou. Então, você está fazendo errado de estar falando com o ímpio, porque o ímpio, os conselhos dele são enganos, como disse aqui no verso 5. Mas os pensamentos dos justos são retos, são corretos, são bênçãos, conselhos prósperos para a sua vida. Então, que quando você vai pedir conselhos para alguém, que você possa pedir para as pessoas corretas, para o seu líder de célula, para a sua pastora, para o seu pastor, pessoas que realmente se consagram ao Senhor, que se entregam a Deus, né? Continuando, no verso 6 diz: as palavras dos ímpios são ciladas, é o que a gente já falou aqui, para derramar sangue, mas a boca dos retos o livrará. Mas a boca dos retos os livrará. Verso 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Verso 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas que aquele famoso ditado popular que se coloca real aqui, né? Que come ovo, arrota caviar. É sobre isso. Pessoas que têm uma vida, que querem passar para as outras pessoas que têm uma vida que não é a vida que elas vivem. E muitas das vezes a maioria das pessoas que fazem isso
tem falta das coisas dentro de casa, porque tem essa necessidade tão grande de mostrar para os outros que tem condição, que acaba se endividando, acaba fazendo empréstimos, acaba fazendo coisas que não deveria fazer só para se vangloriar do outro, só para aparecer para o outro. Então que você tenha consciência disso, que isso não agrada ao Senhor e de que Deus tem a solução para isso. Que é você buscar a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes, quando a gente faz essas coisas, são feridas, traumas nossos escondidos que refletem nesses tipos de atitudes. Então, quando você tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus, você não vai querer se vangloriar para o outro. Você não vai querer mostrar para o outro aquilo que você tem ou aquilo que você quer ter e finge que tem. Porque você sabe qual é o seu valor. Você não precisa de ter nada para Jesus chamar. Você não precisa de ser alguém para Jesus chamar. Ele te ama simplesmente por você ser filho dele. Ele te ama simplesmente por você estar ali disponível a ele. Você não precisa de mostrar nada para ele. Você não precisa de ter dons, qualidades, servir ele para que ele te ame. Mas por amar ele, você vai servir. Por amar ele, você vai tentar ser uma pessoa boa. Você vai se esforçar para isso. Continuando a leitura. No verso 10, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. A Bíblia fala sobre todos os assuntos. E o livro de Provérbios tem uma sabedoria gigantesca. E aqui você vê claramente falando sobre a questão de maus tratos aos animais. Muitas das vezes eu vejo pessoas falando assim, não tem nada a ver bater no cachorro não, que ele nem sabe o que está acontecendo, não sei o que. A palavra de Deus condena isso, irmão. Não use como desculpa algo que você gosta de fazer, algo que você acha prazeroso fazer, porque tem pessoas que sentem prazer em ver o outro sofrendo, sentindo dores, né? Ver animais passando por esse tipo de sofrimento. Então não use aquilo que te dá prazer, aquilo que te satisfaz, para que você fale que não é pecado. Não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver é uma estratégia que o inimigo usa para nos fazer pecar, para nos fazer coisas que nós não deveríamos fazer. No verso 11 também diz, o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Fala, o ocioso tem a ver muito com a preguiça. Então não adianta você falar, eu quero muito ter, que eu quero ter muitas coisas da minha vida, quero ter um iPhone, quero casar, quero isso. Você tem feito para isso. Você tem trabalhado, você tem se esforçado, você tem feito a sua parte. Porque aqui fala, quando você se junta ao ocioso, ao preguiçoso, é falta de juízo. Tanto sua de estar lá juntando com ele, e ele de ficar nessa vida de preguiça, de murmuração, de nossa, depois eu faço. O ocioso, ele é isso, ele é parado. Ele é estagnado. E essa estagnação, ela entra em todas as áreas da vida da pessoa. Porque se ela é preguiçosa para ir trabalhar, ela é preguiçosa para servir a Deus. Ela é preguiçosa para ir para a igreja. Ela é preguiçosa para ir para a célula. E aí vai virando uma bola de neve. No verso 12 diz, o ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. A amabilidade, a benignidade, a humildade, domínio próprio, entre várias outras características do fruto do Espírito, né? No verso 13 diz, o ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O ímpio, ele reclama, ele murmura, eu não aguento mais, eu não tô aguentando, que tá muito difícil, que não sei o quê. O tempo todo o ímpio vai se enlaçando nas transgressões dos seus lábios, ele vai fazendo contenda, ele vai fazendo fofoca, ele usa a boca dele para servir ao inimigo. Ele não glorifica a Deus com tudo aquilo que ele fala, mas os justos vão sair da angústia. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações de angústia para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos preparar para algo maior que Ele tem para nós. Deus tem vários propósitos e depende de cada um, de cada pessoa. Mas uma coisa é fato, tudo isso quando a gente passa sem murmurar, sem reclamar, a gente sai da angústia. Deus vai nos tirar da angústia, independente da angústia que eu ou você esteja passando. Deus vai nos tirar da angústia, porque quando nós somos justos, o que são os justos? Os fiéis, os que decidem servir a Deus. Deus os tira da angústia. No verso 14 diz, cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos. O homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos,
mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Como a gente já disse em todos os outros, o livro de Provérbios, ele frisa muito a questão da sabedoria, de você ter sabedoria para fazer as coisas, de você buscar por essa sabedoria, de clamar por ela, né? No verso 16 diz: a ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Muitas das vezes, quando são pessoas do mundo, né, os ímpios, os que não são justos, a gente tem aquela coisa de falou, vou devolver. Ah, que eu não aguento mais e pá. Aí um fala uma grosseria, você vai lá e grosso de novo. Um fala gritando, você vai lá e grita de novo. Que o justo, ele é prudente. Ele encobre a afronta, ele quer afrontar. Não quer dizer que você não vai sentir vontade. Você vai sentir vontade, mas você vai conseguir controlar aquela vontade. Você vai falar, não, eu não vou fazer isso agora, porque eu sei que isso não vem de mim. Isso vem do inimigo. O inimigo quer me usar como ferramenta dele. Eu não vou permitir. E você vai sair daquela situação, você vai encobrir a sua afronta e vai refletir sobre aquilo. Será que eu devo repreender o meu irmão? Ou será que eu fiquei com raiva porque é alguma ferida minha? Será que eu fiquei com raiva por algum outro motivo? Mas o justo, ele sabe encobrir a afronta. Ele não vive pela emoção. Ele vive pela razão. E qual razão? A razão da palavra de Deus. O que agrada a Deus ou não. Se a gente vive pela emoção, nós não somos cristãos. A gente não sente vontade de orar, não sente vontade de jejuar, não sente vontade de ler a Bíblia. Mas mesmo assim a gente faz pela razão. Eu sei que eu amo a Deus e eu sei que eu escolho estar do lado dele. E por escolher estar do lado dele, eu também escolho todos os dias orar. Eu escolho todos os dias me consagrar. Eu escolho todos os dias jejuar. Eu escolho todos os dias ler a palavra. Porque é uma razão. Eu escolho estar do lado de Deus. Aqui no verso 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Verso 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Tem pessoas que são tão grossas, tão grotescas mesmo, é essa a palavra. São pessoas que são tão grotescas, são pessoas que não estão nem aí para o outro, que é como falou aqui, são como uma espada penetrante. Cada palavra daquela pessoa rasga o outro por inteiro, machuca o outro por inteiro. É como cada palavra da pessoa é como se ela pegasse uma faca e estivesse enfiando no coração de outra pessoa. E muitas das vezes nós nos dizemos cristãos e fazemos isso. Muitas das vezes a gente fala, não, eu sou justo, eu sou fiel, eu sou firme, eu sou cristã, sou cristão. Mas quando abre a boca, só sabe machucar o outro. Quando abre a boca, só sabe ferir o outro. Quando abre a boca, não sabe falar uma palavra de amor, não sabe falar uma palavra de amabilidade, de conforto, de estar ali para o irmão disponível. Não, o tempo todo é como se fosse uma espada sendo enfiada, dilacerada no coração do seu irmão. E isso é muito sério. Porque quando se trata de ser cópia de Cristo, Cristo não era assim. Ele sabia repreender, mas ele repreendia em amor. Ele sabia repreender em amor. Ele nunca precisou de ser grosso com ninguém, de repreender o outro humilhando ele, para que as pessoas recorressem a ele, para que as pessoas fossem atrás dele. Ele sempre foi muito amável, muito amoroso. E nós devemos ser assim, já que nós nos dizemos ser cristãos. O que significa ser cristão? Ser cópia de Cristo. Então não faz sentido eu bater no peito e falar assim, não, sou cristã, sou cristão. E viver uma vida que não condiz com aquilo que agrada ao Senhor. Aqui diz, mas a língua dos sábios é saúde. Aquele que é sábio, ele alegra a pessoa quando necessário. Como Paulo diz, né? Me alegro com os que se alegram e choro com os que choram. O que é sábio, ele sabe dar uma palavra de conforto para aquela pessoa. Ele sabe quando falar, quando não falar, o que falar, como falar. E nós devemos pedir a Deus todos os dias, todas essas instruções. Deus, me ensina a ter uma língua dos sábios, que eu seja sábia e com a sabedoria que venha do Senhor, que a tua palavra diz que a língua dos sábios é saúde. Eu quero ser saúde na vida das pessoas. Eu quero ser sal da terra, luz do mundo, iluminar a vida das pessoas. Eu quero fazer a diferença pro bem na vida das pessoas, né? No verso 19 diz, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No verso 20 diz, no coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Quantas vezes nós vemos
antes de nos converter, ou se você cresceu dentro da igreja e teve em ambientes onde não eram particularmente, né, cheio de cristãos, por exemplo, a escola, no trabalho, você vê pessoas que ficam ali instigando a briga. Pessoas que amam ver briga, contenda, aquela coisa, a pessoa vai formando uma situação, vai formando uma fofoca, uma contenda, um isso, um aquilo, para gerar aquela briga, para gerar aquela confusão. Tem pessoas que sentem prazer em ver briga. E nós, como cristãos, não devemos ser assim. Ah, fulano brigou com não sei quem, não quero saber. Ah, fulano, não quero, porque isso não faz parte da minha natureza. Quando você busca saber, quando você fica, se eu fosse você, falava. Ah, se eu fosse você, fazia. Ah, se isso fosse aquilo, porque se fosse eu não aceitava. Você fica instigando uma briga. E aqui fala, no coração dos que maquinam o mal, há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. O justo, o fiel, ele aconselha a paz. Olha, gente, acalma primeiro, depois vocês conversam. Depois vamos sentar e vamos conversar. Eu tô estressada agora. Isso é alegre. Porque, gente, sinceramente, eu já fui uma pessoa muito estressada. Eu já fui uma pessoa que tinha muita raiva, que tinha muito rancor, que tudo tinha que falar na hora, que tinha que explodir. E vou ser sincero pra você. Tem muitas pessoas que falam assim, ai, como é quando a gente guarda esse tipo de coisa, a gente não fica bem, porque faz mal, que aquilo é aquilo. Mas nós não devemos guardar a raiva, nem guardar o ódio. Nós devemos tratar aquilo. Quando eu tinha esses picos de estresse, que eu gritava, que eu brigava, que eu colocava lenha na fogueira ali quando tinha briga, eu não era uma pessoa alegre. Eu poderia ficar alegre momentaneamente, mas depois eu senti um vazio tão grande. E aqui fala, mas os que aconselham a paz têm alegria. Hoje eu sou uma pessoa alegre. Hoje eu sou uma pessoa alegre em Cristo Jesus, porque eu prezo por manifestar essa paz do reino. Eu prezo por estar sempre apaziguando as coisas, por estar sempre tentando esfriar os ânimos quando as pessoas estão estressadas. Porque, gente, não faz sentido ser cristão e torcer para a briga, torcer para que as coisas deem errado, né? No verso 21 diz, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite, são o prazer do Senhor. No verso 23 diz, o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O tolo só fala sobre aquilo que o coração dele está cheio. E o homem prudente também. Quem é prudente vai falar sobre coisas prudentes. E quem não é prudente vai falar sobre coisas imprudentes. Tem hora que a gente escuta, né, nessas notícias, ou conversando com as pessoas mesmo, coisas tão absurdas que a gente fica, gente, como é que a pessoa fala isso? Mas a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração da pessoa está cheio de iniquidade, de pecado, de sujidão, de podridão, infelizmente o que vai sair da boca dela é isso. Então é por isso que é tão importante a gente pedir para que Deus purifique o nosso coração. Deus, purifica o meu coração, Pai. Tira toda sujeira, tira toda mancha, tira todo pecado, para que da minha boca saiam verdades absolutas que venham do Senhor. No verso 24 diz, a mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Verso 25, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Não se deixe dominar pela ansiedade. Não se deixe. Verso 26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Verso 27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. O preguiçoso, ele não quer saber de nada, ele não faz a caça dele, mas depois ele quer ver o resultado pronto. E muitas das vezes nós fazemos isso e nós não vamos conseguir chegar lá, né? Verso 28. Na verdade da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aponta novamente sobre a volta de Jesus Cristo, né? Que é a verdade, a vereda da justiça, você andar sendo justo, fiel ao Senhor. Eles vão alcançar a vida. Mas aqueles que não querem saber desse caminho, que querem fazer o que quiserem, na hora que quiserem, esses vão alcançar o caminho da morte. E, novamente, Provérbios, ele traz muito sobre isso, sobre a questão da preguiça, do trabalho, da sabedoria, do tolo. Ele traz muito esse contraste do positivo para o negativo, do que você deve estar fazendo. E eu espero que, com esse vídeo,
você não simplesmente assista, mas que você coloque isso em prática na sua vida. Que logo após que você acabar de assistir esse vídeo, que você tenha um momento de oração, pedindo ao Senhor para que Ele trabalhe tudo isso no seu coração. Pai, traga paz ao meu coração. Purifica meu coração para que saiam coisas que agradam ao Senhor. Vai orando, vai clamando a Ele sobre tudo aquilo que foi ministrado aqui. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou simplesmente falando por falar. Eu estou ministrando no seu coração aquilo que Deus me direcionou a ministrar no seu coração. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, por favor. Deixe o seu like. Estamos com os projetos novos aí para lançar. Então, ative o sininho também, porque vai sair muita coisa nova aqui no canal. Deus abençoe!